Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro BTK, ou BTK, A Máscara da Maldade, escrito por Roy Ransdell, Tim Potter, Hurt Laviana e Ellie Kelly. Bom, se você é novo no canal, já peço para você se inscrever, dar o seu like, de me seguir no Instagram eu vou deixar aqui embaixo e ativar o sininho para assistir os próximos vídeos. E se você se interessa por assuntos de serial killers e crimes, eu vou deixar linkado um outro vídeo que eu fiz sobre um outro livro da Ilana Kazoy, sobre tudo sobre serial killers, então depois vocês podem ir lá assistir para saber um pouco mais sobre esse assunto e vamos para a história. Queria avisar também que esse é um livro muito forte, não é recomendado para menores de 18 anos ou para pessoas sensíveis a esse assunto. Então já fica aí o alerta de gatilho, tá? Os conteúdos a seguir vão ser bem pesados e os conteúdos desse livro são muito gráficos. Bom, diferentemente do que livros sobre serial killers trazem, esse livro não tem o foco somente no assassino. A abordagem dele foi uma coisa que me agradou muito, porque a gente conhece também grande parte dos investigadores que fizeram parte da força-tarefa para capturar esse serial killer, o BTK, e também os jornalistas e repórteres na época que faziam as coberturas de imprensa sobre o caso. Então eu gostei porque não endeusa o assassino, não coloca o foco da história só no assassino, mas sim nas pessoas responsáveis por capturar o monstro. Queria fazer um parêntese, porque esse livro é da Dark Side e a edição, como sempre, é perfeita. Se vocês repararem na capa, a minha gata arranhou e estragou. Está focando, meninas? Não sei se focou, mas a minha gata arranhou e estragou. Eu fiquei muito triste, eu chorei. Mas tudo bem, o que importa é o conteúdo do livro e essa edição é maravilhosa. Tem a diagramação, vocês já conhecem os livros da Dark Side, tem muitas imagens e muitos detalhes, toda essa questão gráfico e tudo mais, e a fitinha do crime scene. Só por essa edição da Dark Side já vale o preço, que foi um pouquinho caro, foi R$70 esse livro. Mas vale a pena, então só uma ressalva aqui nessa edição maravilhosa de capa dura. Bom, esse livro ele é organizado em capítulos que começam desde 1974, quando o BTK começou suas práticas de crime, até 2005, quando ele foi capturado. E depois nós temos um epílogo no final do livro que fala um pouco sobre essa relação da mídia e dos policiais e tudo mais. Tudo isso aconteceu ao redor de duas cidades, Wichita e Park City, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. As duas cidades eram consideradas pacatas e super seguras, cidades pequenas ali no interior do Kansas. Enfim, esse crime chocou a sociedade na época. Então, antes de eu entrar um pouco na história do livro, eu vou falar um pouquinho sobre o assassino, o BTK, que aqui ele vai ser apresentado como Dennis Rader. Bom, ele nasceu em 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no Kansas, nos Estados Unidos. E entre 1974 e 1991 ele matou 10 pessoas e foi considerado um serial killer. Só que um elemento marcante na trajetória de assassino do Rader é que ele escrevia cartas para a polícia e para a imprensa numa tentativa de provocar essas entidades. Ele descrevia detalhes dos crimes, detalhes da cena dos crimes e às vezes até enviava artifícios que somente o assassino poderia saber, para provar que era realmente ele que estava escrevendo. E ele ficou um hiato assim parado de mais de uma década sem cometer crime algum, simplesmente porque ele não quis. Ele estava ocupado com a vida, os filhos nasceram, estava trabalhando muito, foi ficando mais velho, ele simplesmente parou de matar. E depois de um hiato desses 10 anos, ele voltou a entrar em contato com a polícia enviando cartas, até que chegou no momento em que ele foi descoberto e preso. Diferentemente do que a gente pensa sobre a infância de serial killers, que geralmente passam por abusos e violências, como aconteceu com vários famosos, como por exemplo John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino, o Maníaco do Parque aqui no Brasil, o Rader ele teve uma infância extremamente normal, numa família acolhedora e assim, tradicional, sabe? Nada aconteceu na infância que gerou um trauma nele, ou que gerou uma situação que pudesse desencadear um assassino no futuro. É interessante falar sobre isso porque tem muitos profissionais... Gente, eu não sou profissional de psiquiatria, de medicina, de nada, mas assim, eu consumo muito conteúdo, faço muitas pesquisas, então tudo que eu falar aqui vai ser a minha opinião, tá? Às vezes baseadas em fatos e estudos, às vezes baseadas em achismos meus, então não levem como lei tudo que eu falo, tá? Inclusive, se vocês tiverem opiniões opostas, podem deixar nos comentários que a gente debate. Existem vários pesquisadores que acreditam que um assassino, um serial killer, não depende só do ambiente em que ele nasce. Claro que crescer num ambiente de violência pode sim estimular
e desencadear coisas internas nele que podem levar ele futuramente a matar. Mas não só isso. Vale ressaltar que nem todo serial killer é um psicopata e que nem todo psicopata mata. Nesse caso, o Rader é sim um psicopata, ele foi diagnosticado, mas a psicopatia ela é vista literalmente como uma doença mental, como uma patologia. Então não é só o ambiente físico que estimula essa necessidade dele de matar, mas situações físicas no cérebro que levam ele a ter essa patologia, essa situação do psicopata. Então, enfim, eu falo bastante sobre isso no meu outro vídeo sobre psicopatas, baseado em estudos da Ilana Casoy, uma das maiores criminalistas do Brasil. Eu vou deixar linkado, nunca sei qual que é o lado, porque lá eu explico bem direitinho e vocês podem se aprofundar mais nesse assunto. Mas assim, a infância do Rader foi normal. Só que desde muito jovem ele já mostrava interesses assim diferentes. O livro ele tem alguns trechos de entrevistas que posteriormente os investigadores fizeram com o Rader, e o livro ele tem esses trechos das entrevistas. Ele fala que na época assim da pré-escola, quando você começa a ficar adolescentezinho assim, pré-adolescente, todos os meninos eram apaixonados por uma cantora mirim da época, a fulana. E ele fala que todos os amigos queriam beijar a fulana e sair no encontro com a fulana, e ele só pensava que ele queria asfixiar e sufocar ela. Então desde o início ele tinha uma visão diferente de como tratar as mulheres, uma necessidade, uma coisa que o impulsionava à violência e a tendências agressivas. Ele nutria várias fantasias sexuais sádicas, inclusive praticava zoosadismo, que seria torturar animais. No caso, existe a tríade psicopata, que eu também falo naquele outro vídeo que eu já linkei pra vocês, que geralmente um psicopata quando jovem, ele tem pelo menos uma das 3 características da chamada tríade psicopata, que seria enurese noturna, que é fazer xixi na cama, adoração por fogo e maltrato aos animais. Então desde o início o Rader já machucava cachorros e pequenos animais que ele encontrava, até porque ele caçava com o pai dele. Então ele estava acostumado a machucar animaizinhos. Quando ele foi crescendo, ele buscava satisfazer esses seus fetiches sexuais da maneira que ele encontrava. Então, ele entrava escondido em casas e roubava as roupas íntimas de mulheres, ele praticava o voyeurismo, que é ficar observando pessoas tendo relações sexuais. Ele praticava asfixia autoerótica nele mesmo, que, enfim, asfixia, ele se auto-enforcava e via isso como... Ele tinha excitação sexual enquanto fazia isso. E ele também praticava o cross-dressing, que ele mesmo se vestia como mulher e com esses artefatos mais sensuais, e ele tirava fotos, e isso também era uma maneira de excitá-lo sexualmente. Então, desde jovem, ele praticava essas coisas que, teoricamente, acalmavam o monstro interior dele. Bom, e quando ele cresceu, ele teve alguns trabalhos. Ele começou primeiro como um montador de uma empresa. Em seguida, ele trabalhou num escritório, ficou alguns bons anos lá. Inclusive, ele foi reconhecido como um ótimo profissional. E ele trabalhava instalando alarmes de segurança, o que era um pouco assustador, porque dava a ele a possibilidade de entrar na casa das pessoas e, enfim, controlar o sistema de segurança da pessoa. Então, se ele quisesse fazer algo, seria bem mais fácil para ele. E em seguida, ele começou a trabalhar para a prefeitura, numa espécie de carrocinha que pegavam animais da rua. E nessa época, os vizinhos e as pessoas que, enfim, tiveram contato com ele se lembram que ele era um pouco abusivo, assim. Ele achava que ele era a autoridade, assim, o grande e poderoso. Ele chegou uma vez a sacrificar o cachorro de uma mulher sem motivo algum, simplesmente porque ele estava obcecado por ela. Então ele ficava obcecado pelas mulheres, ia na casa delas, falava que elas estavam cometendo infrações, que a prefeitura ia multar. E ele ficava, assim, sendo um pouco inconveniente e ficando em cima dessas pessoas. E foi a única coisa que as pessoas ao redor identificaram de um pouco estranho na personalidade dele, porque de resto ele sempre foi considerado um profissional exemplar e uma pessoa de bem, um cidadão assim, perfeito na sociedade. E é justamente isso que a gente vai falar agora, a máscara social. Nem todo serial killer consegue ter uma máscara social tão boa. O Ted Bundy, por exemplo, vocês devem conhecer, ele foi considerado um serial killer encantador, charmoso, inclusive recebeu milhares de cartas de mulheres na prisão, porque ele tinha uma máscara social muito boa. Ele era um estudante de direito, branco, hétero, rico, assim, de classe social boa. Então ninguém tinha motivos para desconfiar dele. Ele trabalhava, tinha uma vida estruturada, ele sabia conversar, ele era simpático, ele era atencioso, ele praticava caridade. No caso do Dennis Rader, é a mesma coisa.
Primeiro que ele tinha uma família, ele era casado, teve 2 filhos, uma menina e um menino. Ele era um membro ativo da sociedade, fazia festas e campanhas de arrecadação para caridade. Era um membro muito importante da igreja dele, a igreja luterana. Inclusive, no futuro, ele acabou se tornando ministro, acho que essa é a palavra. Ele era extremamente ativo no movimento escoteiro, o que é um pouco frustrante, porque eu sou escoteira, para quem não sabe. Então é muito triste saber que os nós que ele usava para amarrar as vítimas dele, ele aprendeu no escotismo. Que é um movimento a favor da cidadania, da sociedade, uma coisa pro bem, e ele usou pro mal. Além disso, ele era membro do Partido Republicano, então estava sempre participando de campanhas, e ele era tão notado assim na sociedade que uma vez ele chegou a receber um prêmio do presidente, uma medalha de honra, que nos Estados Unidos não é qualquer coisa, sabe? É um grande reconhecimento. Então a máscara social dele era perfeita, ele se passava por um cidadão assim impecável, um homem de bem, trabalhador, com a família, diversas atividades a favor da sociedade. Então assim, a máscara social dele era perfeita, ninguém duvidava e nem questionava que tinha algo errado, nem mesmo a sua esposa, que estava com ele na maior parte do dia, assim. Bom, e o Dennis, ele adorava abreviações e termos e códigos, assim. Tanto que vocês devem estar se perguntando por que o nome dele é BTK. Ele deu esse nome a ele mesmo, que BTK significa Bind, Torture and Kill, que em português seria amarrar, torturar e matar. BTK. Então ele se auto-intitulou de BTK, porque esse era o modus operandi que ele tinha com as suas vítimas. Bom, explicando brevemente o que é modus operandi, vamos lá. Se você não faz ideia do que eu tô falando, mais uma vez eu chamo você para assistir aquele vídeo que eu já citei anteriormente, da Ilana Casoy. Eu explico detalhadamente sobre serial killers em geral, porque aqui vai ser focado no Dennis Rader. Então, enfim, modus operandi é o método que um assassino usa para matar suas vítimas. Vale ressaltar que o modus operandi ele pode mudar em todo assassinato. Então, vamos supor, um assassino mata a sua primeira vítima utilizando uma faca. E ele acha que não é o melhor jeito porque tem muito sangue. Então, ele vai, na segunda vez que ele vai matar uma pessoa, ele mata enforcado. Na terceira vez, ele percebe que ele não quer enforcar, ele quer usar uma arma. Então, assim, o modus operandi é a maneira com que ele mata a sua vítima e isso pode ser alterado sempre que ele quiser. Já a assinatura de um serial killer, que é geralmente o que marca essa questão interna do ser que assassina, ela não pode ser mudada. Porque é uma coisa interna, uma coisa intrínseca na pessoa. Então, por exemplo, o Dennis, ele pegava troféus das vítimas, ele roubava calcinhas, roupas íntimas e tirava fotos com a Polaroid que ele levava. E ele não conseguia não fazer isso, porque depois que ele cometia o assassinato, era utilizando essas roupas íntimas, essas fotos que ele também se satisfazia internamente. Então essa é a sua assinatura, e a assinatura, independente do modus operandi, ela nunca muda. Então, por isso o nome BTK, porque o modus operandi dele era sempre amarrar, torturar e matar. Ele começava sempre observando possíveis vítimas, seja andando ao mercado e vendo uma mulher que ele achou interessante, ou andando na rua e seguindo pessoas até suas casas. Ele observava, decorava suas rotinas e tudo que elas faziam e seus horários, até que ele decidia entrar em ação realmente. Ele sempre preferia atacar a vítima quando ela não estava em casa, então ele preferia entrar na casa da vítima, se esconder, esperar ela chegar para fazer um ataque surpresa. Só que isso nunca deu certo na trajetória de assassino dele, porque ele simplesmente deu azar. Mas ele era conhecido justamente por cortar as linhas telefônicas das vítimas, para que elas não pudessem ligar pedindo ajuda ou pedir socorro. Tanto que nessa época que o BTK ficou agindo assim na cidade, as mulheres, a primeira coisa que elas faziam era chegar em casa e ver se a linha telefônica estava funcionando ali na garagem, né? Nos Estados Unidos o sistema de casas é diferente. Elas iam na garagem, se a linha telefônica estava intacta, elas se sentiam seguras para entrar em casa. E várias vítimas conseguiram se salvar entrando em casa e vendo que a linha telefônica estava cortada. Então ele também ficou conhecido por isso. Ele gostava de entrar na casa das pessoas, primeiro, claro, armado, mas primeiro falando, eu não vim te machucar. Eu sou um foragido da polícia, eu só quero dinheiro, um pouco de comida e roubar o seu carro e ir embora. Então, por favor, coopere comigo, vou só te amarrar aqui. Se você cooperar comigo, você não vai sofrer, não vai acontecer nada. Não era verdade, né, gente? Mas ele usava esse artifício para acalmar as vítimas, para que elas não reagissem e não tornasse a ação mais difícil, né? Com defesa, resistência. Bom, e aí ele sempre imobilizava as vítimas, enforcava várias vezes. E para ele esse era o pior método de tortura que existia.
Porque o ser humano, quando ele vai perdendo oxigênio, você vai desfalecendo, é aquele desespero de tentar respirar. Se você já passou por uma situação de afogamento ou qualquer coisa semelhante, você sabe o quão ruim é. E qualquer sinal de mínimo oxigênio que você recebe é o suficiente para você voltar. E ele enforcava várias vezes para que as pessoas, as mulheres, ficassem sentindo essa sensação de falta de ar diversas vezes. Então é um modus operandi bem cruel. Como eu disse, roubava suas roupas íntimas, tirava fotos, sempre amarrava elas em posições assim obscenas, utilizando muitas amarras, muitas coisas enforcadas, porque era isso que ele gostava, nessa prática de bondage, vocês devem saber o que é. E isso deixava o excitado, ele se masturbava em cima do corpo e depois deixava a vítima lá e fugia. Esse era o modus operandi dele. E por conta da utilização dos nós, né, esses nós que ele aprendia no movimento escoteiro, no início os policiais suspeitavam de que ele até pudesse ser membro da marinha ou do exército, justamente por esses nós. Ele utilizava diversos nós numa vítima só. Ele gostava, ele tinha prazer também de preparar as cordas e amarrar. Então vamos agora para o primeiro crime do BTK. Um aviso de novo de que são cenas pesadas, é um conteúdo explícito, não é recomendado para menores de 18 anos, então tenham consciência ao assistir e ler. Bom, no dia 15 de janeiro de 1974, a família Otero foi assassinada. A família era composta pelo pai, o Joseph Otero, de 38 anos de idade, a mãe, a Julie Otero, de 33 anos de idade, e aí eles tinham 2 filhos mais velhos, adolescentes, que no momento do crime não estavam em casa, eles já tinham ido para a escola, então eles não morreram, não sofreram nada. A filha do meio, a Josefine, que tinha 11 anos, e o filho mais novo, Joey, que tinha 9. O BTK sabia a rotina da família. Ele sabia que de manhã o pai saía para trabalhar, deixava os 2 adolescentes na escola e ia trabalhar. A família tinha 2 carros, então logo em seguida a mãe saía para deixar os 2 filhos mais novos na escola e voltava para ficar em casa. Então ele queria pegar a mãe sozinha. Ele sabia que mais ou menos às 8 da manhã ela chegava de volta de ter levado os filhos para a escola e estaria sozinha em casa. Então ele se preparou para essa situação e chegou mais ou menos no horário. Quando ele chegou, estava nevando muito. E ele notou que tinha umas patas, umas pegadas no chão. E ele não sabia que a família tinha um cachorro, eles tinham um cão de guarda. E ele ficou desesperado. E bem nessa hora, o Joey, o filho mais novo, abriu a porta e apareceu com o cachorro. E ele entrou em pânico, ele não sabia o que fazer, o cachorro começou a latir, ele pegou a arma e entrou, mandou o menino entrar na casa e entrou na casa. Quando ele entrou, estavam os 2 filhos mais novos e a mãe, né? Ele pensou, putz, peguei eles um pouco cedo, mas tudo bem, porque, enfim, eu me livro das crianças e faço o que eu quero fazer. Só que quando a mãe e a menina viram a arma, a menina começou a chorar, a mãe começou a gritar e nessa hora o pai desceu as escadas. E o Raider, ele ficou em choque porque ele achava que o pai tinha ido trabalhar, porque o carro dele não estava na garagem. Só que uma semana antes, o pai tinha sofrido um acidente de carro, o carro foi destruído, estava no conserto, por isso não estava na garagem. E ele não foi trabalhar naquela semana porque ele tinha quebrado as costelas, machucado o braço no acidente e estava de repouso em casa. Então o Raider também ficou em choque porque ele pensou, bom, eu consigo pegar umas crianças e uma mulher em defesa, agora um homem já não sei se eu vou conseguir, até porque o pai era bem grande assim, mas que ele estava machucado, enfim, com a arma, ele acabou conseguindo imobilizar toda a família e colocou eles em quartos separados. Então a primeira coisa que ele fez foi se livrar do pai, porque na cabeça dele era o mais forte e era o que representava a maior ameaça. Então ele asfixiou o pai e o pai morreu, assim, brevemente. Depois ele foi pro quarto, onde ele tinha deixado o irmão mais novo e a mãe. Asfixiou a mãe, mas ela não morreu. Em seguida, o menino começou a gritar, né, porque viu a mãe dele sendo machucada. E ele resolveu matar o menino. Então ele asfixiou o menino e matou o menino. E a mãe começou a gritar, dizendo, você matou meu filho. Ele foi e matou a mãe. Aí ele, enfim, se masturbou em cima do corpo, uma coisa terrível, é descrito assim, muito pesado no livro, não vou entrar em detalhes. E em seguida ele foi pra pior parte, assim, que foi pro porão, onde ele tinha amarrado a irmã mais nova, né, a irmã do meio. E ele enforcou ela, deixou ela pendurada no cano, assim, toda amarrada e nua e de um jeito terrível. E a cena chocou muito a polícia quando eles encontraram a cena do crime. Claro que ele fugiu depois disso, né, tirou as fotos dele e foi embora. E a polícia ficou em choque, porque aquela cidade era uma cidade pacata, sem violência, tipo, tinha pouca taxa de assassinatos, nunca tinha crimes e do nada a família inteira foi morta. E aí começou todo o processo de investigação, só que
O BTK ele era extremamente cuidadoso, ele não deixava resíduos, nem provas e nem amostras de DNA, até porque era 1974, gente. Os estudos de DNA e as provas científicas só foram surgir lá para os anos 90, então não tinha o que a polícia fazer, eles realmente não tinham essa tecnologia ainda. E aí é o que eu falei da abordagem do livro, que é super legal. Claro que a gente lê sobre o crime e é bem pesado, mas não é só sobre o crime, então a gente acompanha muito detalhadamente a rotina dos jornalistas, os primeiros jornalistas, quando eles receberam a primeira notícia sobre o caso, como eles fizeram como que eles reproduziram as notícias da mídia, como que os policiais viram a cena, como que fizeram a investigação. Então fala sobre todas as etapas da investigação, mas eles não conseguiram chegar num suspeito. E é bem interessante acompanhar, porque geralmente a gente só sabe, a polícia demorou tantos anos para pegar e pegou e prendeu no ano tal. Mas a gente acompanha passo a passo de como eles pensaram que a investigação podia estar indo. Então, primeiro eles pensaram que o primo do pai estava envolvido com tráfico de drogas, eles pensaram que o primo tinha, sei lá, feito um crime de vingança, e aí eles foram para várias abordagens, porque, enfim, na época não se sabia que era um serial killer à solta, até porque também não existia o termo serial killer, isso não era falado na época, não era sabido que existia. Então foi difícil até a polícia e a mídia conseguirem compreender o tamanho da coisa que eles estavam lidando. Bom, o segundo crime aconteceu no dia 4 de abril, o BTK invadiu, da mesma forma que eu narrei anteriormente, a casa da Catherine Bright. Ela não estava em casa, então ele ficou esperando ela chegar, e ele estava com tudo planejado, cortou a linha telefônica, só que quando ela chegou, foi um homem junto com ela. E ele ficou meio em choque, porque ele não imaginava que ela pudesse estar acompanhada. O homem, na verdade, era o irmão dela, então ele fez a mesma coisa. Falou que estava só querendo dinheiro, que ele estava fugindo, amarrou os dois, deu vários tiros na cabeça do irmão e asfixiou e matou a Catherine. Só que o irmão sobreviveu, de alguma forma, assim, ele conseguiu sair correndo, fugir, chamar ajuda, chamar a polícia, né, foi até os vizinhos, e o BTK fugiu assustado, sem saber se tinha deixado alguma evidência, sem ter gostado do que aconteceu, porque ele queria que fosse uma coisa demorada e devagar para satisfazer seus monstros internos, mas ele teve que fazer tudo correndo para conseguir fugir. Então o crime da Catherine foi assustador, marcou muito a sociedade na época, e foi uma grande revolta. E aí, em outubro, o Raider, né, o BTK, ele enviou uma carta para a imprensa assumindo a autoria dos 2 crimes que ele cometeu. Ele era um assassino, assim, extremamente narcisista, ele gostava de ter a atenção da mídia, das pessoas, ele queria instaurar o medo, ele queria sempre sair por cima. Então ele ficou conhecido justamente por essa relação que ele tinha com a imprensa e com a polícia. Ele mandava cartas e provas dos crimes, e enfim, ele começou a enviar essa primeira carta em outubro. Em 17 de março de 1977, o BTK fez outra vítima, uma moça chamada Shirley, e logo em seguida outra vítima, uma moça chamada Nancy Fox, que foi assassinada em dezembro. Eu não vou descrever todos os crimes porque são muito pesados e não é o foco do livro nem do vídeo, tá? Se vocês quiserem saber mais, vocês podem pesquisar na internet. Bom, e no começo de 78, depois de ter efetuado 4 crimes, ele mandou mais uma carta, dessa vez a Cake TV, que era uma das maiores emissoras que estava fazendo a cobertura midiática do caso, assumindo a autoria, enviando fotos de polaroids que ele tirava das vítimas. E nessa hora é muito interessante, pelo menos para uma estudante de jornalismo, acompanhar como foi o processo da imprensa de receber essas provas, de como foi a cobertura midiática, porque existe um limite ético no jornalismo. Será que se a gente recebesse hoje uma carta de um serial killer, a gente publicaria? Assim, imagino que a maioria dos jornais sensacionalistas com certeza publicariam sem nem questionar. Mas a gente sabe que é a intenção do assassino de receber atenção, de instaurar o medo, sabe? De querer sair por cima. Será que seria o certo publicar e dar essa atenção que ele tanto quer? Mas ao mesmo tempo, não publicar o faria ficar com raiva, meio que uma provocação, e aí poderia incentivar ele a matar mais pessoas. Então foi muito interessante desse ponto de vista mais técnico, tá? Porque é claro que é uma situação extremamente dolorosa para a família das vítimas, e enfim, não consigo nem imaginar o que eles passaram. Mas do ponto de vista técnico, jornalístico, como foi a decisão dessas emissoras de tratar de reproduzir essas cartas? Claro que todos eles trabalharam em conjunto com a polícia e tentaram ao máximo colaborar e não interferir
investigações, mas quanto mais o tempo passava e menos o BTK estava próximo de ser identificado, a mídia começou a se tornar mais incisiva e ter uma participação importante, porque cada vez mais o BTK enviava cartas e provas para as emissoras de TV e jornais da época. Inclusive, numa das cartas ele fala que o que leva ele a matar é o fator X, um monstro, um demônio que tem dentro dele, que inclusive ele fala que é o mesmo demônio que outros serial killers famosos tinham, como Charles Manson e o Estripador de Hellshire, por exemplo. Bom, Marine Head também foi morta, ela foi assassinada. Esse crime acho que foi um dos piores, porque até então o BTK matava e ele não movia o corpo das vítimas, elas sempre eram encontradas nas suas próprias casas. Mas por alguma razão ele quis mover o corpo dela e levou ela até a igreja dele, gente. Até a igreja onde ele era uma figura importante na igreja, então ele tinha chaves. E ele levou ela lá, amarrou, tirou várias fotos, e foi bizarro pensar que isso aconteceu na igreja. Depois ele se livrou do corpo dela, deixou embaixo de uma ponte, e quando o corpo dela foi encontrado junto com uma máscara de plástico pintada com maquiagem, que inclusive é a máscara que está ilustrada aqui na capa do livro. Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui. É extremamente assustador, gente, porque ele usava nele mesmo essa máscara quando ele tirava fotos dele mesmo com roupas de mulheres e se amarrando, porque era o que ele gostava, e por alguma razão ele decidiu descartar essa máscara junto com o corpo dela de um jeito que ele não tinha feito antes. Então a mudança do modus operandi na época, como eu contei, o modus operandi ele pode ser alterado. A mudança do modus operandi confundiu um pouco a polícia, que pensou, poxa, eu acho que esse crime não tá ligado com a família Otero, por exemplo. Por exemplo, com a Catherine Bright, porque eles morreram e foram encontrados em casa. Essa moça foi jogada aqui, então foi outro assassino. Então esses artifícios também dificultaram a polícia de identificar que tudo foi feito pelo BTK, um assassino em série. Ele também matou uma moça chamada Vicky, e seu último crime foi cometido em 91, quando ele assassinou uma moça chamada Dolores. Então até então já se somavam 10 vítimas, né, contando com os 4 da família Otero. Bom, em 91 ele parou de matar, e isso é uma coisa que é questionado, assim, por que ele teve esse ato? Ele alega que é porque ele já estava ficando velho, porque os filhos dele nasceram, porque ele estava muito ocupado com o trabalho, porque ele simplesmente não quis. Bom, ele conseguiu controlar isso dentro dele e ele ficou 10 anos sem matar ninguém. E aí foi uma coisa difícil para a polícia, porque se passaram 10 anos, então policiais foram se aposentando, pessoas que participaram ativamente das investigações do BTK na época mudaram de cargo, se aposentaram, faleceram, ficaram velhas. Então novos cargos foram surgindo, novas pessoas foram entrando pro time da polícia, e aos poucos o BTK foi ficando assim na memória, porque as novas gerações não sabiam quem era o BTK, nem as gerações de policiais, nem a geração assim da cidade, por exemplo, para temer um serial killer. Quando o aniversário de 30 anos do crime da família Otero chegou, o jornalista Lavianca, que inclusive ele é um grande personagem do livro, a gente acompanha, como eu falei, os dilemas jornalísticos e a carreira dele, a vida dele, de como foi a cobertura do caso. Ele inclusive é um dos autores desse livro. Ele resolveu escrever um texto falando sobre os 30 anos do primeiro crime do BTK, desse serial killer da cidade que nunca foi descoberto e tudo mais. E o Dennis Rader, né, o BTK, ele começou a perceber que as pessoas não sabiam quem ele era, as pessoas não tinham mais medo dele, as novas gerações não sabiam quem ele era e não o temiam, e isso deixou ele revoltado de raiva. Foi então que ele resolveu enviar uma carta dizendo assim, olha, o BTK não morreu, eu estou aqui, enviando inclusive uma foto de uma das cenas do crime para uma emissora de televisão. E isso foi um grande erro, porque foi o começo do processo dele ser pego. Ele chegou a enviar 11 comunicados, assim, 11 cartas para a imprensa até ele ser pego. Isso começou em 2004 e foram 11 meses até ele ser pego, e foram 11 cartas, mas não foi uma por mês, tá? Mas enfim, ele foi pego em 2005, então ficou nesse processo um ano dele enviando documentos para mídia e para a polícia. E a gente acompanha a nova força-tarefa desse novo detetive, que é também um grande personagem do livro, se não, acho que o personagem mais importante do livro, de como foi o processo dele reunir essa força-tarefa junto com o FBI, KBI, vários órgãos ali dos Estados Unidos que ajudaram ele a criar essa equipe para conseguir identificar quem era o assassino. Então já tinha mais conteúdo científico para conseguir comprovar o DNA. Eles começaram a abrir casos antigos e fazer testes de DNA em pessoas aleatórias e seguir todas as pistas disponíveis. Então
o livro narra bastante como foi esse processo, assim, é bem detalhado, gente, é o dia a dia. Dia tal, ele fez isso, deu esse resultado, não deu esse resultado. Também narra um pouco de como era a vida desse detetive em casa, porque o filho dele via as notícias e tinha medo que o assassino, em represália, né, fosse até a casa deles e matasse a criança pra fazer raiva no detetive, já que ele era meio que o porta-voz da polícia. Era ele que estava sempre dando as entrevistas e tentando criar uma comunicação com o assassino, que a gente sabe que hoje é uma estratégia muito usada pelo FBI. Sempre tem um porta-voz da polícia que é, tipo, bonzinho, que quer ajudar. E isso cria um vínculo com o assassino. E eles pensaram que isso poderia ajudar no futuro nas investigações. De fato ajudou, mas a gente ainda vai chegar lá. E no fim, gente, o BTK tava cansado de escrever cartas. Porque na época, ele escrevia a carta, aí ele fazia uma cópia, aí ele em outra loja fazia uma cópia da cópia, e uma cópia da cópia da cópia, porque ele não queria que a copiadora fosse identificada, ele não queria que ninguém rastreasse ele pensou, bom, os disquetes acabaram de surgir, eu vou enviar um disquete então pra mídia, ao invés de ficar tendo esse trabalho todo com cartas. Ele chegou a escrever uma carta pra polícia perguntando se enviar um disquete era seguro, se eles conseguiriam rastrear o disquete. E claro que a polícia falou, não, você não vai conseguir rastrear o disquete. Só que claro que dava pra rastrear, né, gente? E aí ele foi e acreditou, eu não consigo entender. Tinha horas que o BTK era tão inteligente como ele foi burro, mas também eu entendo, porque ele era velho já e ele não entendia de tecnologia. Então ele realmente acreditou que um disquete não poderia ser rastreado. E o assassino em série, assim, um dos mais famosos dos Estados Unidos, que matou 10 pessoas, ficou foragido por 30 anos, foi descoberto e preso por causa de um disquete roxo. Vou ver se eu consigo achar uma foto aqui. O disquete era roxo, inclusive esse detalhe eu achei engraçado, mas assim, demorou tanto e ele cometeu um erro tão bobo no final. Bom, e aí começou mais uma vez o processo da força-tarefa de tentar planejar como seria essa prisão, porque eles não queriam que tivesse furo pra imprensa, eles não queriam que nada desse errado. Já pensou 30 anos depois, alguma coisa não funcionasse, seria o fim da carreira dos policiais, o assassino continuaria solto, poderia machucar mais pessoas, enfim, gente, daria tudo errado. Mas eles acharam o Rader, identificaram ele e efetuaram a prisão dele, que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2005. Ele recebeu 10 acusações de assassinato e foi sentenciado a 10 prisões perpétuas, sem possibilidade de condicional a partir de 175 anos. E é onde ele está até hoje, preso no Kansas. E vale lembrar que na época o Kansas não tinha pena de morte, então por isso que ele recebeu prisão perpétua e não foi morto, como geralmente se costuma fazer nos Estados Unidos em relação a serial killers. Porque cada estado lá tem suas penas diferentes, então nem todo estado tem pena de morte. E por aí vai. Então na época o Kansas não tinha. É interessante a gente saber como foi todo esse processo de interrogatório. Como eu falei, ter esse vínculo com o policial ajudou, porque foi ele que fez o primeiro interrogatório com o BTK, e ele confessou tudo, e ele gostava de dar detalhes, e foi nojento ver que, tipo, e ele narrando os detalhes das cenas do crime, ele ficava excitado, e enfim, foi terrível, assim, dava pra ver que ele realmente era um homem mau. Ele tinha, por isso que chama a máscara da maldade, porque quando a máscara social dele caiu, as pessoas puderam ver realmente o monstro que estava atrás. E na época, a esposa, os membros da igreja do escotismo, ninguém acreditava que ele poderia ser o BTK, o serial killer que matou milhares e torturou milhares, porque ele era um homem extremamente bom. E as pessoas ficaram em choque, mas aí vai da inteligência do cara de conseguir mascarar o que ele realmente era. Bom, gente, eu falei bem resumidamente esse livro, porque ele tem 500 páginas, ele é bem grande. Claro que, querendo ou não, aqui a gente vai explorar um pouco mais o assassino do que, de fato, a força-tarefa e os jornalistas, mas fica a dica de livro pra você, ainda mais se você tá nessa área de comunicação e de polícia também, o quanto é interessante acompanhar como foi o processo de investigação até chegar no assassino. E o livro é extremamente interessante, porque é uma abordagem diferente. Eu senti que, durante toda a trajetória do BTK, só o que ele queria era atenção e reconhecimento. Tipo, ser reconhecido como um assassino. E o livro ele não faz isso. Na verdade, o livro ele menospreza tudo que o BTK faz, endeusa, num sentido bom da palavra, os policiais, os jornalistas que foram responsáveis por encontrar e prender ele. Então eu gostei muito dessa abordagem, acho que sempre deveria ser assim. Foi uma coisa muito humanizada o que os jornalistas fizeram nesse livro, então eu gostei muito, porque honra muito as vítimas e as famílias das vítimas, e fala muito do lado pessoal de cada profissional também. O Rader, ele mal aparece em primeira pessoa aqui nesse livro.
Então eu achei que foi um elemento bem interessante. Ainda mais que eu tô acostumada a ler bastante sobre o assunto, não tinha lido ainda um livro que narrasse dessa abordagem, nessa perspectiva. Então fica a dica para vocês. Além disso, esse livro inspirou diversas obras. Tem livro do Stephen King baseado no BTK, no Serial Killer. E o livro é A Good Marriage, em inglês. Tem um filme também que tá na Netflix, que inclusive eu assisti antes de ler o livro, sem saber que era baseado no livro, né, no assassino, que se chama O Assassino de Cloverfield, alguma coisa assim, na Netflix. Temos também Mindhunter na Netflix, que tem episódios inspirados no Dennis Rader. Tem um episódio de Criminal Minds, se eu não me engano, da primeira temporada. E alguns outros livros e personagens de livros que foram inspirados no BTK. Então vocês podem pesquisar na internet se quiserem saber mais. Então é isso. Se vocês gostarem, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e deixem também nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar meu Instagram para vocês me seguirem. E mais uma vez vou linkar aqui mais um vídeo sobre serial killers, tudo sobre serial killers, tem vários conteúdos desse tipo no canal, e eu acho interessante a gente estudar sobre isso. Eu adoro true crime, mas eu acho que precisa ser consumido, como eu falei, numa perspectiva de respeito, e respeitando, porque assim, são famílias, são pessoas que se foram, e o criminoso ele nunca deve ser endeusado ou visto como uma coisa boa, sabe? Porque, enfim, gente, são vidas. Eu vejo muita gente adorando serial killers, mas num nível, assim, limites, tá? Então acho que foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Porque não só a gente fica sabendo de todo o processo de investigação, de todo o caso, mas assim, como eu falei, esse lado mais humanizado das vítimas, das famílias das vítimas e dos profissionais que ficaram responsáveis por capturar o assassino. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!